o quão a informação descentralizada, aplicativos e internet impactaram a guerra moderna. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Desde a invenção da prensa por Gutenberg, que tem se tornado cada vez mais fácil mais e mais pessoas publicarem os seus livros, publicarem seus trabalhos ou terem acesso a livros e trabalhos publicados por outras pessoas. Em última análise, a livre manifestação e distribuição do pensamento. Pode-se dizer que a prensa foi a semente da informação descentralizada. Tal invento facilitou a disseminação da fé, pois qualquer pessoa poderia agora ter uma Bíblia em casa. Entretanto, com o tempo, os estados foram percebendo que para eles tal prática era perigosa, pois permitiria que qualquer um tivesse a sua opinião e sua voz com as suas ideias multiplicadas. Se essas pessoas fossem contra o discurso oficial do governo, isso seria extremamente prejudicial. Não é à toa que até hoje, em nosso guardanapo sujo, Constituição Federal, está previsto que a televisão e a radiodifusão serão concessões do Estado, justamente assim permitindo apenas a quem tiver alinhamento com o governo ideologicamente possa fazer a difusão de suas ideias. Estados, em vários períodos da história, tentaram queimar livros, proibir publicações. Isso é um poder que nenhum Estado deveria ter, porque sempre acaba sendo usado para o mal. A propaganda nazista, por exemplo, teve um papel importantíssimo no processo de desumanização contra inúmeros povos, como os judeus, os eslavos e ciganos. Assim ficou fácil para os soldados alemães exterminá-los, afinal não entendiam como pessoas, mas como uma espécie subhumana e inferior que era a visão da propaganda. Tudo isso só foi possível pois justamente a informação era completamente centralizada nas mãos do Estado. Afinal, era quase impossível buscar outras fontes de informação, mesmo porque muitos livros foram queimados. Na era da informação descentralizada, tal lavagem cerebral fica muito mais difícil, devido ao fato que basta procurar na internet, com suas incontáveis fontes, para se chegar a uma conclusão sobre qualquer acontecimento. Hoje vemos o quão a moral e a vontade de lutar do exército russo é baixa na invasão da Ucrânia, justamente porque, mesmo com Putin estando há mais de 20 anos no poder, proibições, penas de 15 anos para quem falar mal, qualquer russo acaba tendo acesso à internet e percebe que essa guerra não faz sentido nenhum. Os soldados russos têm informação sobre o que está acontecendo, mas vai muito além disso. Em um vídeo anterior, falamos que a blindagem frontal do T-72B é algo estimado entre 1.100 e 1.000 milímetros. Mas para começar, como sabemos disso e o que exatamente isso quer dizer? Que ele tem cerca de 1 metro de aço de blindagem? Bem, sim e não. Primeiro, não é 1 metro sólido de aço, mas uma estimativa da blindagem reativa explosiva, que são aqueles pequenos tijolos que vemos em cima do tanque, projetados para se detonarem e diminuírem assim a penetração de projéteis como mísseis ou RPGs. A blindagem externa tem apenas, na maior parte dos casos, algo em torno de 450 milímetros. Depois vem a sua blindagem em aço, que são várias chapas de aço endurecido com espaçamento e borracha entre elas, para que se movam quando impactadas, dissipando a energia da penetração, além de também danificar o projétil no processo. Portanto, somada a blindagem reativa, mais a de aço e espaçamento que diz ter sua blindagem, chega a algo em torno de 1 metro. Tal modelo de blindagem é um avanço sobre a blindagem dos T-80, que é composta basicamente de placas de aço e camadas de fibra de vidro. Mas você deve estar se perguntando, como o autor desse artigo sabe todas essas informações que deveriam ser ultra secretas e guardadas às 7 chaves? Pois todas elas estão na internet. Esse tipo de informação que seria impossível saber, fora serviços secretos de espionagem nos anos 1980, hoje é trivial. Os países sequer tentam esconder porque sabem que não conseguem. Chega a ser incrível a exatidão das informações, números de teste, disparos contra essas blindagens. Para facilitar ainda mais, muitas estão na OSINT, que são a sigla para Open Source Intelligence, que se refere a toda a informação que você pode encontrar de graça na internet, de forma pública e que pode ajudar a sua força armada.
Além de sites padrão como Wikipédia e outros, existem muitos canais que hoje compilam e mostram informações sobre a guerra, sobre as armas do inimigo, até algumas vezes sobre vazamentos internos de informações. Qualquer informação sobre armas e capacidades é facilmente obtido. OSINT inclui grupos que prestam serviço de forma voluntária, compilando informações que de outras formas seriam difíceis de obter. Por exemplo, geralmente cada país divulga apenas as baixas e tanques do inimigo, o que eles conseguiram destruir do inimigo, e geralmente exageram esses números, mas nunca falam das suas próprias baixas para não diminuir o moral da sua tropa. Isso sempre foi uma informação difícil de obter numa guerra, mas se tornou cada vez mais simples devido a pessoas que, voluntariamente, coletam essas informações. Na guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo, existem várias contas e grupos no Telegram e no Twitter que se dedicam a catalogar cada imagem de cada equipamento destruído, de forma que é possível ter um número bastante preciso, razoavelmente preciso e independente das informações de cada parte. Ok, é um número subestimado, visto que podem haver equipamentos que foram destruídos, mas ninguém tirou foto. Porém, hoje em dia, até o soldado mais pé rapado tem celular e vai tirar foto. Se você prestar atenção, consegue essa informação. Veja as contas Spook Info e Oriospionseekop, por exemplo. Os links vão estar na descrição. Também, os sistemas abertos de acompanhamento de aviões e navios permitem que qualquer pessoa observe o posicionamento de aeronaves e navios durante uma guerra. São informações públicas que, alinhadas a outras informações, permitem que saibamos, por exemplo, que o avião do Ministério do Exterior russo, levando Sergei Lavrov, tentou um encontro na China em determinado ponto de abril e foi recusado, tendo que voltar para a Rússia. Foram também os grupos OSINT independentes os primeiros a confirmar o afundamento do navio Moskva. Existe um infográfico, uma lista criada pelo grupo Bellingcat, que é um site ucraniano de reportagens sobre guerra, apenas com base em OSINT, que mostra as diversas ferramentas e aplicativos para isso. Dá uma olhada nesse gráfico, a quantidade de informações que se consegue obter. E além da internet convencional, existe uma quantidade ainda maior de informações na Deep Web. Existem ferramentas como o Torbot e a OctoSuite, que são ferramentas hacker específicas para coletas de informação OSINT, com base em regras que permitem identificar qualquer informação que esteja dando sopa na Deep Web e pode ser muito fácil para se obter dados dessa forma. Com esse tipo de conhecimento, se tornou muito mais fácil para uma força consideravelmente mais fraca enfrentar mesmo uma grande potência militar como a Rússia, pois se você conhece bem os pontos fracos do exército, dos veículos que o inimigo está usando, as coisas ficam muito mais simples. Apenas a título de curiosidade, até mesmo os jogos servem como forma de disseminação de informação. Boa parte do que o autor desse artigo conhece sobre blindados vem da pesquisa na internet do jogo War Thunder, que é um simulador de batalhas de tanques, navios e aviões, que conta até com raio-x do veículo que você estiver usando, no qual você pode simular disparos e aprender os pontos fracos de quase todos os blindados usados hoje em dia. Certa vez, um jogador do War Thunder chegou a vazar dados oficiais do exército britânico sobre o blindado Challenger 2, além de também existirem tutoriais de canais especializados em blindados de onde atirar neles com um RPG numa guerra. Acredite, tanques têm bem mais pontos fracos do que você pode imaginar. A descentralização também facilitou imensamente a comunicação entre grupos militares ou mesmo milícias coordenadas para ataques e emboscadas. É fácil hoje ter um celular com acesso via satélite ou mesmo uma internet como a que a Starlink propiciou para a Ucrânia. Também, se as coisas estão indo mal, fica difícil para o Estado mentir que está ganhando a guerra, o que apenas piora ainda mais a moral das tropas, como é o caso da Rússia atualmente. Falando em baixas com informação descentralizada também, fica muito difícil esconder que seu exército está sendo massacrado, mas chega a ser curioso que as fontes mais confiáveis acerca das perdas de ambos os lados são os sites descentralizados, como citados acima.
e outros, em que qualquer um pode mandar fotos com algum veículo destruído e isso será contabilizado de forma isenta. Não dá mais para ficar escondendo derrotas como acontecia antigamente. De fato, na Segunda Guerra Mundial, o governo alemão apenas admitiu publicamente que a guerra passaria a ser defensiva por volta do ano 1944, após as batalhas como Stalingrado e Kursk, onde os alemães sofreram perdas colossais de soldados e tanques. Já hoje temos um fronte online que mostra a situação atualizada da guerra em tempo real. O fim do monopólio dos estados com relação à informação é um caminho inexorável, sem volta. Não importa quanta censura seja feita, quanto banimento de aplicativo, quanto desmonetização de canais, tornozeleiro em deputado e tantas outras ações ditatoriais que vemos por aí, a internet e os meios de dispersão da informação não podem mais ser controlados pelo Estado, e tal fato por si só é uma vitória imensa da liberdade. Mas é impressionante como esses meios também servem para enfraquecer o Estado, naquilo que é a única coisa que o Estado realmente faz bem, que é causar morte e destruição. Hoje, com todos esses meios, seria virtualmente impossível alguém como Goebbels alienar a população inteira do seu país, pois a mera consulta à internet já bastaria para desmentir todos os seus discursos e o próprio bate-papo entre as pessoas terminaria por sepultar todas aquelas baboseiras. Como já falamos aqui antes, a assimetria e a descentralização da guerra não são novos, mas ninguém poderia imaginar o quanto a internet e aplicativos poderiam ajudar a causar tamanho estrago em um estado que era, aparentemente, tão poderoso como a Rússia. Que fique de lição que estado nenhum é poderoso demais para ser derrotado e que, aos poucos, a liberdade vai crescendo e consolidando de maneira que um dia vai resultar no fim dos estados como os conhecemos. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!